paz e olá, mundo! Sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal Feedback Positivo. Eu sou Marcelo Galante e o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos começar um quadro novo, um quadro de entrevistas, um podcast à distância chamado Fala Chefe Celebridades. Nós vamos entrevistar uma vez por semana artistas, políticos, esportistas, enfim, já temos uma relação de nomes confirmados e a cada semana vem uma novidade para você. E no programa de hoje nós vamos entrevistar um repórter do SBT, o repórter das madrugadas, um repórter que trabalha no primeiro impacto nas madrugadas e manhãs todos os dias. Nós vamos conversar com Marcelo Bittencourt. Mas antes da gente começar com essa entrevista, eu quero agradecer a nossa patrocinadora master, a Mentalize Moda Íntima. Para você, mulher que gosta de lingerie, moda praia, pijamas e etc., Mentalize Moda Íntima. Eles trabalham com várias marcas. Corpo Nu, Lupo, Malve e por aí vai. Tem tamanhos variados, desde o P ao plus size. E o mais bacana é que eu ganhei um kit aqui para entregar para minha esposa, uma sacolona. Vamos ver, eu não abri ainda, né? Vamos ver o que tem aqui dentro. Ei, Laia, olha, a gente tem aqui, ó, acho que isso aqui é uma camisola, né? Aquela, tipo, sereia, é isso? É isso, produção? Uma camisola sereia. Tem mais coisa aqui, ó. Tem pijama, ó. Conjunto de pijama, dá pra ver daí? Pijama. Tem mais coisa. Nossa, eles mandaram muita coisa. Ó, que é isso? Biquínis lindos. Lindos, lindos, lindos. Ó, deixa eu mostrar direito aqui, né? Senão eu tomo uma bronca aqui. O que mais tem aqui? Ó, eles trabalham com moda fitness também. Ó, calça para ginástica. O que mais? O que é isso aqui? Ah, cueca box. Ganhei uma cueca box também. E tem mais... Tem dois conjuntos aqui. Ó, conjunto de lingerie. Ó que bonito. Um branco e tem mais um aqui e um rosa. Ó que chique. Ó, muito, muito, muito lindo. Obrigado, Mentalize Moda Íntima, a nossa patrocinadora master do programa Fala Chefe Celebridades. Muito obrigado e vamos embora para o nosso convidado. Fala Chefe Celebridades. Então, bora conversar com o nosso convidado, o repórter Marcelo Bittencourt. Seja muito bem-vindo. Marcelão, como tudo começou na sua carreira? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você. Você que é referência para mim, Marcelo, exatamente nessa área de comportamento humano. Eu tenho que te agradecer. É um prazer aí participar do seu programa, ser o número 1, né? E sabendo desse carinho, desse respeito. Começou em meados dos anos 90, precisamente em 96, quando eu ingressei na faculdade de jornalismo com um sonho, né? Todos nós temos um sonho. E, a partir daí, você vai galgando todos os degraus para tentar chegar ao objetivo. É lógico, quando a gente entra numa faculdade, principalmente de comunicação, especificamente o curso de jornalismo, você pensa que você vai mudar o mundo. Mas o mudar o mundo é você se mudar, é você se ressignificar, é você se transformar. Essa é a grande modificação, essa é o grande segredo para você alcançar o seu objetivo. Portanto, em 97, eu entro na faculdade de jornalismo, né, com toda a dificuldade de vir de uma família abastada, e a partir daí as oportunidades elas vão aparecendo. E quando as oportunidades vão aparecendo,
você tem que estar preparado. E quando preparado está, ou tem a ajuda, você tem companheiros ao seu lado, é lógico, e você sendo determinado, as coisas começam a acontecer, Marcelo. Saindo da faculdade, como é que foi o teu começo? Foi por estágio? Já começou grande, né? Porque você trabalhou na Record, na Band, já trabalhou, hoje está no SBT. Como que foi esse pós-faculdade? Olha, eu costumo usar muito esse tema, principalmente nos cursos que a gente ministra, treinamentos, porque não é fácil. Eu acho que para ninguém é fácil. E para mim não foi diferente. Eu venho de uma família realmente, uma família humilde, né, onde meu pai foi motorista de caminhão de coleta de lixo e minha mãe uma empregada doméstica. Isso me orgulha muito. Ou seja, para você ingressar num curso de jornalismo, onde a concorrência é muito grande, onde o que indica é muito grande, e onde as experiências pessoais são fundamentais, ou seja, você fazer um curso fora, você morar, fazer intercâmbio, isso é fundamental. Eu não tive nada disso, ok? E aí brinco muito, que eu faço até um comparativo com o Cafu. O Cafu fez cerca de 10 testes e foi reprovado em sua maioria. Eu fiz muito mais do que isso, só com um diferencial. Eu não fui nem selecionado. Portanto, já estava no meu limite, no último ano de jornalismo, passava por um momento realmente muito complicado, financeiramente, pessoalmente, e era uma sexta-feira quando eu fui fazer trancar a matrícula. Eu não estava conseguindo pagar a faculdade, fazer uma faculdade aqui no Morumbi, em São Paulo, FMU, a FIAM, e eu fui para trancar a matrícula. Aquele dia específico, uma pessoa estava colocando um cartaz que se coloca ali na faculdade, precisa-se de repórter, estágio, né? O jornalismo não tem estágio. E o que eu fiz? Falei, eu já perdi tanto, vamos perder mais uma. Eu me escondo no banheiro, eu lembro como se fosse hoje, espero a pessoa colocar esse cartaz no mural, então logo ela sai, eu arranco esse cartaz, né? Eu vou até, naquela época era orelhão, você pegava aquelas fichas, né? Ficha, né? Eu fiz 3 ligações com nomes diferentes e apareci nesse teste. E por livre e espontânea falta de opção, o editor executivo, na época a editora Sara Reis, em memória, que era do jornal, um jornal local em Barueri, por falta de opção, só apareceu um candidato lá, esse candidato era eu, né? E sem opção, porque eu arranquei exatamente lá o comunicado. Já quer garantir a vaga. E aí, felizmente ou infelizmente para ela, eu consegui a primeira oportunidade. E aí eu acabei ingressando no jornalismo, num jornal que era bissemanal, né? Ou seja, ele saía 2 vezes por semana, e eu consegui ter a minha primeira oportunidade por falta de opção da pobre Sara Reis, e ela contratou esse aqui que vos fala, Marcelo Bittencourt. Muito bom. E depois disso, como é que foi o crescimento para você chegar onde você chegou? Olha, aí os anjos começam a aparecer. Eu acho que quando você cria uma sinergia, e essa sinergia positiva, você emana para o universo essa energia positiva, esse pensamento, sempre buscando o preparo, a qualificação, as portas começam a se abrir, né? Lembro que a primeira oportunidade que eu tive, então logo entrei no jornal Notícias de Barueri, 3 meses depois, 4 meses depois, eu fui convidado para fazer uma férias no grupo Folha de São Paulo, o instinto jornal Notícias Populares, aquele que torcia saia sangue. Eu lembro bem. Foi uma grande escola. E aí, Deus, essa força maior, começa a te mostrar o caminho. Deus não vai te fazer o caminho para você, sabe? Você vai fazer o caminho. Mas ele te ilumina, ele te mostra, ele te dá referências, e você busca. E aí os anjos começam a aparecer. 8 meses fazendo estágio no Notícias de Barueri, eu recebo o primeiro contato, o primeiro convite para ingressar na TV Gazeta, na época com Márcia Goldsmith, Clodovil Hernandes,
Cristina Rocha e outros que ali passaram. E eu tive essa grande oportunidade de começar a dar os primeiros passos dentro do jornalismo, com erros, com medos, né? Daqui a pouco eu conto para você a primeira matéria, como ela se deu, né? O medo, não dormir à noite, mas você chamar a responsabilidade de falar, eu vou e eu fui. E aí depois, você chegando na Gazeta, como é que foi esse... Chegou o dia, como é que foi o impacto? O primeiro impacto, ó, a pegadinha. Lembrar minha amiga Amanda Campos, olha, tem exatamente isso. Eu fui contratado pela TV Gazeta para ser produtor, não repórter, né? Eu não tinha material de vídeo, mas eu conversei com a editora executiva, sempre acreditando no talento que a gente tem. Sem modéstia, a gente tem que ter o conhecimento das qualidades e também dos defeitos que nós temos. Quando você consegue buscar esse equilíbrio, você sabe onde você pode melhorar e onde você tem de forte, que também você pode aprimorar. São coisas que você tem que ter esse conceito em qualquer profissão, em qualquer desafio. Eu fui para a TV Gazeta com a promessa, com o objetivo de ser repórter, mas não fui logo de cara. E eu falei para a minha editora que eu tinha um material, mas que eu estava editando. Na realidade, eu tinha um material de faculdade. Eu nunca tinha tive a oportunidade de fazer um material, uma gravação em uma produtora. Hoje a internet te possibilita. Estou falando de 25 anos atrás, né, 26. Esse ano, 25 de profissão. Então, a gente não tinha essa facilidade. E esse primeiro anjo que aparece na minha vida é Sandra Barbosa, diretora executiva da Gazeta, ali do programa Mulheres. Ela, vamos deixar esse menino, né? Menino novo, né? Vamos deixar. E num dia específico, os 3 repórteres que ali estavam, um que é o Guerreiro, hoje diretor de jornalismo, excelente diretor de jornalismo da TV Record, antes repórter Guerreiro, ele foi para o Rio de Janeiro. Regina Guimarães, excepcional repórter que fazia Mulheres, ela acordou afônica, né? Ou seja, não tinha mais uma vez opção. Lembra que eu falo que Deus, ele ilumina, ele te mostra, aí é com você. E aí a Sandra falou, Marcelo, eu preciso que você faça essa matéria amanhã. E eu, por dentro, tremendo mais que vara verde, mas falei para ela, deixe comigo, fique tranquila. Dormi aquela noite? Não, passei a noite em claro. Mas eu vi na escala que um dos melhores repórteres cinematográficos, José da Silva, iria estar comigo, e que me deu um alento, né? Me acalentou um pouco mais. Só que chegando no dia seguinte, eu encontro com ele, né? Já para entrar no carro, e ele fala para mim, o Bittencourt, tudo bem, olha, eu sou experiente fazendo esporte, mas a gente vai fazer uma matéria geral, eu não tenho a mínima experiência nisso, você pode conduzir. Ali eu tinha 2 opções, ou desistir, ou abraçar. E comigo mesmo eu falei com o meu inconsciente, né? Eu falei, você já chegou onde você chegou, é a sua oportunidade, o não você já tem, né? O fracasso, ele não existe para quem tenta, o fracasso existe para quem desiste, e desistiu. E aí abracei, e foi a primeira matéria, e foi pico do jornal, e aí a minha diretora sai, eu pego a cópia da matéria e falo, tá aí a minha primeira matéria, eu nunca tinha gravado para televisão, essa foi a primeira oportunidade, tá aí o material que você pediu. E aí a coisa deslanchou. Muito bom. E assim, saindo da Gazeta, qual foi o próximo passo? Como foi o seu caminhar até chegar hoje no SBT, no Primeiro Impacto, nas madrugadas? Como é que foi essa trajetória? Volto a falar, eu sempre vou falar dos anjos que aparecem na minha vida, né? E que apareceram e que vão aparecer. Na Gazeta, lá, eu fiquei por 8 meses. A minha ascensão, Marcelo, foi meteórica e assustadora. Falo que em 1 ano e meio eu estava entrando na faculdade para trancar a matrícula do curso no último ano, faltando 4 meses para o encerramento do ano, né? Eu não tinha como pagar a faculdade. 1 ano e meio depois, eu já estou numa emissora. Já passei por um jornal, o segundo ou um dos principais jornais do país, que é a Folha de São Paulo, e estou indo já para uma TV, e eu recebo uma ligação.
de um homem da Rede TV. Luciana Gimenez tinha acabado de sair da Inglaterra e estava vindo para o Brasil e iria assumir o Super Pop na ocasião. Iria substituir a Adriane Galisteu. E esse diretor, ele queria uma coisa diferenciada ali no começo. E aí, um detalhe que é fundamental, que são os valores que você traz lá de trás. 20 dias antes, eu na Gazeta, eu acompanho a demissão de um companheiro de trabalho chamado Rodrigo. Rodrigo é mandado embora por conta de um problema administrativo e eu chego na Gazeta e ele está guardando as coisinhas dele numa caixa, né? Uma caixa de papelão. E eu sinto que ele está ali como um ser humano arrasado, né? Eu saio da minha mesa, vou até lá, aperto a mão dele e falo o seguinte: independente do que aconteceu, você vai continuar sendo meu amigo. Para dar um up, porque eu acho que o ser humano, ele precisa exatamente dessas palavras, de apoio. Às vezes não é nem dinheiro, um apoio moral. Rodrigo olha para mim, me abraça, pega as coisas dele, e foi o último contato que eu tive com o Rodrigo. Rodrigo sai e a gente não se fala mais. 20 dias depois, toca meu telefone, um tal de Vanderlei, que gostaria de falar comigo na Rede TV. Pego meu carro, vou para a Rede TV, lá chegando, eu entro na redação do Super Pop, já dou de cara com algumas figuras, vejo Luciana Gimenez com 1,90 m e pouco de altura, também é uma figura icônica, bonita, né? Mas assusta, você que nunca teve contato, eu que nunca tive contato com esse mundo artístico, você começa a ver sua vida se transformando, né? E você tem que ter equilíbrio emocional para que isso não mexa na sua estrutura psicológica. E eu conversando com o Rodrigo, com o Vanderlei Villanova, me surge esse sobrenome, Villanova. Alguém vem e fala para ele: ô Villanova, eu posso fazer isso? E eu falo: Villanova? Villanova? Quem é Villanova? Me arremete a alguns anos na minha infância, quando eu assisti o programa Silvio Santos, e o Silvio Santos falava: ô Vanderlei, você viu o documento? É do nosso tempo, Marcelo. Na hora que você falou Vanderlei, me veio na cabeça o Villanova. Mas eu falei, não, imagina, seria muita coincidência para o momento. Não, a minha vida são coincidências. E eu pergunto, o seu senhor Vanderlei, é Vanderlei Villanova? No auge da minha ignorância, enfim, da minha infantilidade, ele falou: sou. Eu falei: posso fazer uma pergunta? Ele: pode. Eu falei: você trabalhou com o Silvio Santos? Ele falou: fui 20 anos diretor do Silvio Santos. Eu falei: e de onde o senhor achou meu nome? Ele falou: você tratou muito bem meu filho. Chama Rodrigo Villanova, que há 20 dias foi demitido. E meu filho não precisa de um emprego, meu filho precisa de pessoas como você. E é pessoas como você que eu preciso trabalhando comigo. E dali, minha vida fez um boom. Trabalhei com ele, com o Rodrigo, com o Vanderlei, que é um amigo pessoal. Até hoje nos falamos. Falo que é meu padrinho, né? Inclusive ia ser padrinho do meu filho. E o Rodrigo e também Vanderlei foram anjos que pintaram na minha vida. De lá eu fiquei 3 anos fazendo a Luciana Gimenez, né, que é uma amiga também, o Super Pop. Fui para a Record, fiquei exatos 6 meses na Record, quando, mais uma vez, Deus, com um propósito, ele usa esse aparelho que Graham-Bell inventou, que é o telefone, para me colocar em um outro desafio. Rede TV. Eu saí da Rede TV, fui para a Record e volto para a Rede TV, para trabalhar com um monstro do jornalismo chamado Marcelo Rezende, num projeto novo que chamava Repórter Cidadão. E aí, abracei mais essa história, mais essa oportunidade. E aí é um outro capítulo chamado Repórter Cidadão. Grande Marcelo Rezende, o famoso corta para mim, né? Corta para mim. Foi e ele faz muita falta na TV. Muita. Quem teve o prazer de conhecer Marcelo Rezende, quem teve a hombridade de entender Marcelo Rezende, ganhou muito. Foi um professor, que Deus o tenha,
não tenho absolutamente nada a falar de Marcelo Rezende, ele me deu todas as oportunidades, teve muita paciência comigo, me abraçou, me xingou, me demitiu 3 vezes no ar, me readmitiu no mesmo programa, mas ele me deu todas as oportunidades. Sim, Marcelo era Marcelo Rezende era um ser jornalisticamente acima, ele estava, sabe, 50 anos à frente da gente, né? Na frente de grandes jornalistas. Marcelo, ele me deu a primeira oportunidade de apresentar. Uma pessoa que nunca tinha entrado num estúdio para ler um TP. TP é um equipamento onde as letras vão subindo e você vai lendo a notícia. Eu nunca tinha entrado num estúdio. E ele me deu a primeira oportunidade. Eu lembro que ele pegou uma vez meu texto, fiz um texto, e ele pegou. Aí ele, Bittencourt, vem aqui na minha sala, por favor, aquele sotaque carioca dele. Bem assim. Você escreveu como esse daí? Eu não vou usar o termo que ele usou. Marcelo ele era espalhafatoso, ele era caricato, então conversar com o Marcelo, a pessoa da esquina escutava. Tom alto, né, também um homem alto, de 1,90 m, então ele dava medo de você entrar para conversar. Me desculpa. Imagina. E você escreveu como esse texto? Com a orelha? E eu não sabia onde colocar a cara, né? Eu fiz o melhor texto possível, e ele pega, senta aqui ao meu lado, usando 2 dedos, ele me pergunta, o que você tem de imagem? Ah, eu tenho isso, isso, isso. O que você tem de informação? Eu tenho isso, isso, isso. Com 2 dedos ele faz isso. Pode imprimir e gravar. Quando eu olho o texto, eu falo, esse cara não é desse mundo. E eu tive essa oportunidade de aprender com o Marcelo Rezende. Fazer ao vivo foi com o Marcelo Rezende. Marcelo Rezende mandava a gente para uma matéria e entrava 30 segundos antes, Marcelo, e falava, o Marcelo Galante, eu vou te perguntar sobre a cor do sapato do entrevistado, hein? Não me responda outra coisa, ok? Porque eu preciso ter um discurso. 30 segundos. Você se prepara para a cor do sapato do entrevistado. Você entra ao vivo em rede nacional para todo o Brasil, a pergunta é, qual é o patrimônio do entrevistado? E você tem que ter a resposta, porque ele falava o seguinte, o jornalismo, você tem que buscar todas as informações. Você não pode entrar com dúvida de nada. Essa pergunta foi feita ao vivo. Eu fazendo a matéria de Suzane von Richthofen, que matou a família, matou o pai, o Manfred von Richthofen, matou a mãe, né, a Marísia, junto com os namorados, os irmãos Cravinhos. Eu estou na frente do fórum, ele pergunta. A pergunta era, Suzane vai depor hoje? E quando eu entro ao vivo com o Marcelo Rezende, ele me pergunta qual era o patrimônio de Manfred von Richthofen. Eu falo, mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Porque de 1 milhão até 999 mil tem um espaço muito grande. Verdade. E era isso que ele precisava. O Marcelo precisava disso, de escada para ele. E eu tive a oportunidade. Hoje eu gosto muito de fazer matérias ao vivo. Tenho uma facilidade nessa comunicação que foi dada por Marcelo, né? E depois as coisas foram fluindo. Para Bandeirantes, trabalhei com o Datena, né? 8 anos com o Datena, uma grande escola, e agora, há 6 anos, estou no SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, no primeiro impacto, né? Com o Dudu Camargo, Marcão do Povo, Darlison Dutra, Márcia, enfim, estou tendo uma oportunidade de me reconhecer, de me reinventar, né? De ver, depois de 25 anos de jornalismo, trabalhar com um garoto que tem um brilho, que tem um talento, que é Dudu Camargo, com 23 anos, ancorando um jornal, né? E vem crescendo cada vez mais. Trabalhar com o Marcão do Povo, uma linguagem extremamente popular, né? Que vem crescendo também em nível Brasil, né? Trabalhar com Darlison Dutra, um jovem, falo jovem pela idade dele, talentosíssimo também. Então, isso vai te dando o tempero para você ir se reinventando, se redescobrindo no meio dessa juventude, né? Que é vida.
né, que te dá vida e que te faz acreditar e que te faz continuar sonhando. São os casos mais recentes agora que eu participei, né? Teve agora também a tragédia que ocorreu também em Franco da Rocha, mas vamos lá. Eu abro a minha fala aqui com você, falando das oportunidades, e quando elas aparecem, você tem que estar preparado. O preparo, ele é diário, ele é constante, você está sempre num processo de aprendizagem, né? E você nunca sabe tudo. Entre esse pensamento, eu busquei algum conhecimento. E aí te cito, não poderia deixar você de fora, né? Eu conheço, em meados de 2019, 2018, Marcelo Galante, né? Um excepcional profissional da área do conhecimento humano, da área da hipnoterapia, e do estudo, do comportamento, da mente, e eu me aprofundo nesse estudo, né? Com cursos que participei contigo, com indicações de material que você me sugeriu, que outros profissionais também me sugeriram, e aí você começa a ter uma visão diferenciada do que acontece ao seu redor, através do mapa que você constrói, através da visão, através de tentar entender as pessoas, através do mecanismo de comunicação, seja uma pessoa auditiva, visual, sinestésica, né? E eu não vou entrar nesse campo, porque é o seu campo, e seria muita prepotência da minha parte tentar explicar o que eu tenho um mestre aqui para explicar. Portanto, meu profundo agradecimento, gratidão eterna a essa oportunidade que você me dá. E me deu e continua me dando quase que diariamente nesse aprendizado. E dentro desse contexto que muitas vezes você faz o ao vivo, precisa de um certo improviso, e para você ter improviso, você tem que ter talento, isso não tem como discutir. Você participou recentemente de dois casos bem sérios, né? Que foi o caso do Lázaro e a tragédia lá de Capitólio. Como que foi vivenciar isso? Porque você tem o lado emocional como ser humano, mas ao mesmo tempo você tem que passar isso como repórter, aquele momento, entre aspas, uma certa frieza, porque é algo que o público está esperando, tem uma produção por detrás, tem uma equipe nova aqui nos lugares que você está chegando. Como que você consegue lidar com isso e como foi vivenciar esses dois casos mais recentes? Eu recebo a missão de ir para Brasília, porque lá Lázaro Barbosa estaria fugindo há mais de 10 dias da polícia. Um serial killer, um matador em série. O desafio era chegar num local que eu não conhecia. Eu fui para Brasília, mas a coisa se desenrolou em Goiás. E lá eu cheguei, meu cameraman e um motorista que não conhecia nada da cidade. Eu enfrento logo de cara algumas resistências, por quê? Porque são naturais. Quando você sai de São Paulo, é um repórter de rede. O repórter de rede ele aparece no Brasil inteiro. As empresas chamam o SBT local, a Band local, os repórteres eles só aparecem na região. Então, é uma grande oportunidade, quando acontece um caso de repercussão nacional, dos repórteres locais aparecerem em rede nacional. E Marcelo Bittencourt sai de São Paulo e vai para Brasília, e eu encontro essa resistência. É lógico, quem está lá não vai passar informação para mim. Né? Quem está lá quer ficar com a informação porque ela quer dar a informação. É a chance da vida dela. Isso faz parte do jogo. Eu chego nessa cidade, eu encontro essa resistência. Imagina você não conhecer nada. O motorista que foi com a gente, ele nunca trabalhou com jornalismo, ele não sabia nem chegar nos locais. E a gente está falando de área de mata, cerrado, né?
e as coisas aconteciam durante a madrugada. Mas, volto a falar, o repórter que não tem contato é um repórter que vai morrer de fome, né? Você tem que ter um bom relacionamento. E eu chego num primeiro dia, sinto essa dificuldade, no segundo dia, todas as equipes de links, né? As Globo, Band, Record, né? Equipes do SBT também, CNN, né? Todos lá. E eu vou conversando com um por um, né? Eu cheguei no repórter da Band, estava se preparando para o link, já na madrugada, eu falei, você vai entrar ao vivo? O repórter falou, quem é esse doido que está falando comigo? Vou. Falei, é o João Paulo que está lá? Aqui em São Paulo. João Paulo é o apresentador do primeiro jornal da Band, que é um amicíssimo também. Os anos de jornalismo te proporcionam você ter amigos. E o cara olhou para o repórter e falou, vou entrar com ele ao vivo. Falei, você está passando áudio com ele? Ele falou, tô. O cara quase me mandando as favas, né? Esse cara doido está falando comigo aqui. Falei, fala que o Bita está aqui, está mandando um abraço para ele. Aí o repórter, tem um repórter aqui, o Bita, está te mandando um abraço, JP. O JP é o apresentador aqui de São Paulo. O JP, nossa, o Bita está aí. Puta, manda um abraço para ele. Opa, as portas na Band se abriram para mim. Eu vou e faço a mesma coisa com a Record, com a Globo, que eu conheço todos os apresentadores. E as portas se abriram. E aí você começa a trabalhar. Mostrar as mazelas é muito complicado. E especificamente, só para a gente finalizar Brasília, foi muito complicado, Marcelo, porque nós estamos falando de um matador em série que estava escondido numa mata. Você era obrigado a entrar nessa mata sozinho e haviam 3 perigos. Eu tinha um assassino solto, tinha os donos das terras, porque ali eram fazendas, então ali é mato. Então, quando você ia fazer a reportagem, eu especificamente, eu me adentrava a mata ali adentro, né? E a gente não sabia onde estava. E eu estava dentro do terreno de fazendeiros que estavam com medo e estavam vendo movimentação dentro do terreno deles. Eu tinha o risco de tomar um tiro dos fazendeiros, eu corri o risco de encontrar com Lázaro Barbosa e corri o risco de também encontrar com a polícia no meio do mato, numa escuridão, e também. Então, esse foi o grande desafio. Esse foi o grande desafio. E o primeiro repórter a noticiar ao vivo a caçada do Lázaro, o cerco de Lázaro e o encontro de Lázaro fui eu. Eu estava no momento certo, no local certo, na hora certa, e aí a coisa acaba caindo no seu colo, porque, como eu falei, o universo ele conspira também a favor da gente, né? Basicamente, Brasília foi isso daí. Então, os anjos te ajudaram lá no comecinho, ajudaram para entrar ao vivo com exclusividade ali também. Sim, os meninos ajudaram bastante. Eu sou amigo deles, né? Se ajuda. É normal essa competição. Nós não temos... As competições, elas são entre as empresas, né? É lógico que aí é uma oportunidade. O cara, pera um pouquinho, olha, eu sou repórter do SBT, aqui de Goiás, e o repórter de São Paulo está lá. Se eu tenho a informação e sou de Goiás, eu não vou passar para o cara de São Paulo, porque ele vai dar. Eu vou guardar para mim. Então, quem vai aparecer sou eu. Então, era uma grande oportunidade. Mas aí você começa a entender tudo isso, e as pessoas também começam a entender que nada se faz sozinho. É um mecanismo, a vida é um mecanismo, é uma sinergia, uma troca. E quando você consegue ter esse pensamento, você percebe que a coisa começa a fluir mais. Você não aparece aqui, mas você vai aparecer ali. Então, o seu trabalho, ele se reflete no meu, e o meu trabalho no seu. E assim, essa magia vai acontecendo, né? No primeiro momento, você colocar isso claro para as pessoas é um pouco difícil. Aí entra, como eu falei, perceber as pessoas, como chegar nas pessoas, como fazer o rapport com as pessoas, né? Como entender, essa pessoa precisa tratar ela desse jeito, eu preciso, né? Ela é mais auditiva, essa é mais visual, essa é sinestésica, o meu amigo, por conta da pandemia, o sinestésico está sofrendo um pouco. Mas, meu amigo, você sabendo a linguagem, né?
O comportamento humano, você tem o sucesso é questão de tempo. Sucesso é consequência do seu trabalho. Basicamente é assim que eu vejo, sabe, essa progressão profissional. Capitólio, eu estava na casa da família da minha esposa, em Minas, né? E eu estava em Mariana, Diogo de Vasconcelos. Eu estava a 7 horas de distância de Capitólio, eu recebo uma ligação de que aconteceu a tragédia, através das fontes. Eu passo para chefia aqui em São Paulo, e eles perguntam, você está de plantão? Eu falei, não, estou em Minas. Né? E aí eles associaram Minas com Capitólio. Só que eu estava do outro ponto, eu estava com o meu carro. E aí eles me escalaram. Você consegue ir? Eu falei, eu consigo. Eu mesmo não sabia onde era Capitólio. Para mim, onde eu estava, a Capitólio, era questão de 2, 3 horas. 7 horas de viagem. Eu saio de Diogo de Vasconcelos às 11 horas da noite. Eu chego em Capitólio às 7h30, às 8 horas da manhã. Eu peguei aquele final de semana onde caiu um mundo de chuva em Minas, onde as estradas foram soterradas. Eu peguei tudo aquilo, eu amassei a roda do meu carro, para você ter uma ideia. Mas eu consigo chegar. Quando a gente chega em Capitólio, a gente encontra um cenário bucólico, uma coisa muito triste, de uma cidade extremamente linda, que ali, Capitólio é a região, foi presenteada de uma maneira assim, fantástica por Deus, que ela é linda. E você encontra um cenário funesto, de morte, de sofrimento, de pessoas ali buscando seus parentes, né? Muitos que morreram ali não eram dali, estavam passando o final de semana. 10 pessoas morreram. E você vai em busca dessas histórias. Quem são essas pessoas? E você chora junto, né? Você se compadece junto. É muito sofrimento ali. Mas eu sempre tive uma coisa comigo, Marcelo. Eu acho que, em respeito a quem está do outro lado, a minha emoção ela não tem que ser maior do que a notícia. Né? Eu posso estar arrasado, eu posso estar chorando, eu posso estar descontrolado. Mas a partir do momento que eu acende uma luz e fala, você está ao vivo, eu tenho a responsabilidade com quem está aí. Né? Eu tenho a responsabilidade de ser o mais transparente possível para o meu público que está do outro lado. Porque você não abre a televisão para me ver chorando, você me abre a televisão para me ver informando. Mesmo que depois eu desligue a câmera, eu caia em prantos, eu não durma à noite, eu sofra. Esse é o meu papel. Não questiono quem eu faça, mas eu acho que é a minha linha. Né? Já aconteceu? Já aconteceu de você respirar fundo e a voz faltar? Já, mas eu não posso fazer isso em respeito ao meu público, eu não posso fazer isso em respeito àquelas pessoas que estão sofrendo, eu não posso fazer disso um carnaval, eu não tenho que fazer isso um espetáculo, por pior que ele seja, eu não posso fazer isso. A minha função é informar. Eu me insiro dentro do contexto, choro junto, entendo ao máximo, porque quando eu consigo sentir o que o outro está sentindo, eu chego muito mais perto da verdade, porque a verdade ela é dúbia, a minha verdade é diferente da sua, mas eu chego o mais próximo possível. No entanto, demonstrar isso, fazer disso um espetáculo, chorar, cair no chão, sabe? Olha que, pelo amor, não, em respeito quem está do outro lado, que você liga a televisão para você se informar. Se você quiser chorar, que você assista a novela do SBT, que por um acaso deve estar no ar agora, o capítulo é extremamente muito bom, onde você se emociona. Ou você se emociona quando você receber informação, e aí você vai assimilar, e aí você tem a sua reação, não através da indução minha, para que você chegue até um comportamento emotivo, para que eu segure a audiência ou não. Pode ser que meu segredo seja esse. Pode ser que... Aí seria o resumo seria profissionalismo e não sensacionalismo. Eu acho que isso resume bem Marcelo Bittencourt, que é um excelente profissional e chegou onde chegou
por isso, né? Então, eu acho que a emoção, ela faz parte do ser humano, mas naquele momento, ele é o repórter, Marcelo, ele tem que passar. E eu vejo alguns profissionais realmente querendo segurar a audiência, querendo fazer um sensacionalismo, né? Deixa que essa parte eu falo, né? Mas é triste, porque você vai segurando e você vai colocando uma pseudo-emoção na realidade que acaba atrapalhando tudo, né? Aí acaba gerando críticas e acaba prejudicando todo o projeto de várias pessoas envolvidas. Então eu resumo isso, profissionalismo, eu acho isso fantástico. Hoje, a internet possibilita, né, você ter um contato direto com as pessoas. Eu vejo que não só o jornalismo, mas tudo se virou um grande espetáculo, um grande show. Que isso ocorra, que ocorra, mas de maneira responsável, de maneira séria, porque uma informação errada, você muda a vida de uma pessoa. Eu posso ir em um determinado local e fazer uma cobertura e dependendo do que eu fale, essa minha fala vai mudar a vida de uma família, de pessoas, isso pelo resto da vida. Isso é uma tragédia que, sabe, com proporções imensuráveis. Então, tem que ter essa responsabilidade de saber, olha, eu não posso me exceder. É lógico que você pode hoje, o jornalismo mudou muito, né? Bastante. A formalidade trocou lugar pelo informal. Onde você fala, você erra, você se corrige no ar. E as pessoas querem ver isso. É o que eu falo, bate-papo. Eu não decoro o texto, Marcelo, eu estudo o que eu estou falando. Vou falar uma determinada coisa, eu vou falar. Eu tenho erros? Tenho. Eu escorrego no português? Escorrego. E eu acho que isso é o tempero. Porque quem está em casa, ele quer o bate-papo informal. Né? Como a gente está conversando aqui, milhares de pessoas vão acompanhar esse nosso bate-papo e vão ter percepções diferentes. Mas vai ser uma coisa tão leve que elas vão estar inseridas dentro do contexto, né? Como se fosse uma conversa séria dentro da sala da sua casa. É essa visão jornalística, essa visão profissional que eu quero levar para as pessoas que me ouvem, que me acompanham. Isso em todos os segmentos, em todos, não só jornalisticamente. Você pode ter esse comportamento sendo um CEO de uma empresa e tendo esse comportamento com os seus colaboradores, porque não somos mais funcionários, nós colaboramos, né? Verdade. Então, se você essa imposição que antes tinha de você, me obedece, não existe mais. O respeito ele se conquista, ele não se impõe, né? Então esse autoritarismo que antes tinha já não tem mais. Então os profissionais hoje eles estão sendo obrigados para sobreviverem no mercado a ter essa leitura, a leitura do ser humano, a leitura da comunicação, a leitura de fazer a sua comunicação chegar a quem está do outro lado, porque aí há uma sinergia, há uma troca, e aí é o sucesso daquela coisa que eu falei, que é a engrenagem que vai girando. Quando você impõe, quer impor o seu modo de pensar, quer impor o seu modo de pensar, quer impor o seu comportamento, com certeza o seu público vai ser mais limitado, porque você vai perder pessoas que não vão se identificar. E hoje o segredo é você agregar e não mais dividir. Se eu não fosse repórter, eu continuaria sendo o Marcelo Bittencourt, como eu sempre fui. Eu tive grandes oportunidades e sempre o que eu fiz, eu tentei fazer o meu melhor. Eu fui atleta da Seleção Brasileira de Karatê por 10 anos. Cheguei ao 4º lugar no Campeonato Mundial. Me dediquei, fiz. E naquele momento de 10 anos na competição, eu fui o Marcelo atleta. Então, naquele momento, naquele período, eu fiz o meu melhor. Eu fui o Marcelo Bittencourt, atleta da Seleção Brasileira de Karatê. Eu fui um empresário, dono de academia. E por esse tempo, eu tentei fazer o meu melhor. Até hoje, tenho amigos que passaram e naquele momento eu fiz o meu melhor. Eu tive a oportunidade de tocar na noite, tocava bateria. E naquele curto espaço de tempo, eu fiz o meu melhor. Hoje, a vida nos últimos 25 anos, ela me proporcionou a estar reportando, né? E eu tento ser o meu melhor. Então, eu chego à conclusão de que, Marcelo, todas essas profissões,
agregaram um ser que se formou de forma moral, né, naquele velhinho que era motorista de caminhão de lixo, deu todo o meu ensinamento, um semi-analfabeto, e consegui me passar valores e moral, né? Uma mãe maravilhosa, que não é demérito nenhum, e quando eu exemplifico, é para que você que tem um pai que, de repente, seja um gari, você que tem uma mãe que seja uma doméstica como a minha, se orgulhe, não se envergonhe deles, não, porque não há diferença. Não há diferença de uma mãe que seja uma doutora ou uma mãe que seja uma empregada. Elas são mães. E minha família me deu isso. Então, se eu não fosse repórter, eu seria alguma atribuição que a vida me apresentou. Mas, com certeza, eu estaria fazendo o meu melhor, Marcelo. Se eu não fosse repórter, eu continuaria sendo o Marcelo Bittencourt, como eu sempre fui. Eu tive grandes oportunidades e sempre o que eu fiz, eu tentei fazer o meu melhor. Eu fui atleta da Seleção Brasileira de Karatê por 10 anos. Cheguei ao 4º lugar no Campeonato Mundial. Me dediquei, fiz. E naquele momento de 10 anos na competição, eu fui o Marcelo atleta. Então, naquele momento, naquele período, eu fiz o meu melhor. Eu fui o Marcelo Bittencourt, atleta da Seleção Brasileira de Karatê. Eu fui um empresário, dono de academia. E por esse tempo, eu tentei fazer o meu melhor. Até hoje, tenho amigos que passaram, e naquele momento, eu fiz o meu melhor. Eu tive a oportunidade de tocar na noite, tocava bateria, e naquele curto espaço de tempo, eu fiz o meu melhor. Hoje, a vida, nos últimos 25 anos, ela me proporcionou a estar reportando, né? E eu tento ser o meu melhor. Então, eu chego à conclusão de que, Marcelo, todas essas profissões agregaram um ser que se formou de forma moral, né, naquele velhinho que era motorista de caminhão de lixo, deu todo o meu ensinamento, um semi-analfabeto, e consegui me passar valores e moral, né? Uma mãe maravilhosa, que não é demérito nenhum, e quando eu exemplifico, é para que você que tem um pai que, de repente, seja um gari, você que tem uma mãe que seja uma doméstica como a minha, se orgulhe, não se envergonhe deles, não, porque não há diferença. Não há diferença de uma mãe que seja uma doutora ou uma mãe que seja uma empregada. Elas são mães. E minha família me deu isso. Então, se eu não fosse repórter, eu seria alguma atribuição que a vida me apresentou. Mas, com certeza, eu estaria fazendo o meu melhor, Marcelo. Se você quiser acrescentar alguma coisa que eu acabei não perguntando, porque a gente não quer estender muito, deixar seus contatos, redes sociais aí para o pessoal curtir, compartilhar, comentar. E gratidão por essa presença nesse meu primeiro programa, nesse projeto que tenho certeza que só vai decolar. Primeiro, uma honra, volto a falar. Eu gostaria de te agradecer essa oportunidade que você deu de estar me recebendo aqui. Para mim é uma honra imensurável. Você sabe o carinho que eu tenho por ti, né? E essa amizade já vem se estendendo por anos, não é mesmo? Eu estou nas minhas redes sociais, tem meu Instagram, quem quiser me acompanhar lá, seria um prazer, @repórterbita, BI2TZA, repórterbita, né? E no Facebook, repórter Marcelo Bittencourt. Ali eu mostro um pouco do meu cotidiano, eu mostro um pouco também dos treinamentos que a gente faz, e a gente usa muito a programação neurolinguística que você me iniciou, né? Como você sabe lidar com esses intempéries do dia a dia de forma profissional, para você fazer da sua vida também algo um pouco mais prazeroso, um pouco mais leve, através das minhas experiências, seja ela no jornalismo, seja ela na área do esporte, seja ela na área musical, seja ela na área pessoal. A gente tenta levar um pouco isso através dos nossos treinamentos, das nossas palestras. Então, você que estiver interessado, um bate-papo com o Marcelo nas nossas redes sociais, Instagram, @repórterbita, e aí também no Facebook, repórter Marcelo Bittencourt. Finalizo por aqui,
muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado a você que dedicou aí, se 1 minuto, 2 minutos do seu tempo, que é preciosismo. Olha, a minha gratidão, né? Te convido a acompanhar o nosso trabalho, né? Eu faço parte de toda uma equipe, diariamente no SBT, das 4 às 9h30 da manhã, né? No Repórter Cidadão e também no SBT Notícias. Marcelo, sucesso, eu sei que sucesso você já tem, porque você é um ser iluminado, um ser batalhador, tenha o meu respeito e a minha gratidão para sempre, meu amigo. Marcelo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Foi um programa sensacional, um bate-papo descontraído. A gente pôde conhecer um pouquinho mais dos bastidores do Repórter da Madrugada. Meu muitíssimo obrigado. E para você que ficou conosco aqui até o final, gratidão. E espere que na próxima semana teremos mais um convidado no nosso Fala Chefe Celebridades. E lembre-se, coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar.